Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, apresentar um trabalho. Agradeço a EI pelo convite e parabenizar pelo evento, porque realmente está sendo, as apresentações estão sendo muito boas, né? Está contribuindo muito para o crescimento profissional de todos, acredito. Eu vou apresentar um trabalho para vocês. Sou patologista de obra e projetista de impermeabilização. Minha formação começou nessa área começou mais ou menos 2009, no IDD, onde eu acabei me formando, me fazendo pós-graduação na área de patologia de impermeabilização. Hoje eu tenho uma empresa que faz patologia de obra e projeto de impermeabilização. Temos um laboratório que fazemos toda a parte de análise de estruturas e apresentamos procedimentos de serviços de impermeabilização, de patologia em geral, de recuperação. Sou o coordenador da Câmara de Projetistas de Impermeabilização do IB também, tá? E sou afiliado aqui à EI. Então, brevemente, para vocês que não me conhecem, tem um perfil de quem é que está falando. Isso aqui é um breve resumo, né, para não ficar lendo. Eu vou desenvolver esse trabalho de um projeto que nós fizemos de uma estação de tratamento de efluentes domésticos que foi construída em 2015 e a estrutura apresentava deformações, problemas de vazamento, fissuramento, e a operação não conseguia ter eficiência, porque tinha que parar toda hora para fazer manutenção. E toda hora mesmo, cada 2, 3 meses tinha que parar, porque os vazamentos eram muitos. Em 2019, nós fomos convidados a fazer uma visita, né, para avaliar o que estava acontecendo, e fizemos uma proposta, então, para o cliente, para a concessionária, de fazer estudos, né, de identificar qual era o problema, porque a gente foi chamado lá para fazer um projeto de impermeabilização. E a impermeabilização ela tem que estar compatível com a estrutura. Se a estrutura não tem condição de dar estanqueidade, não é o sistema de impermeabilização que vai ser o responsável por conseguir essa estanqueidade. Então, nós passamos a pesquisar o que tinha acontecido com essa obra e por que acontecia. Então, periodicamente, eles paravam a obra para fazer sistemas de injeção de espuma e gel de poliuretano. O concreto, ele era um concreto com aditivo cristalizante, né? A gente percebe aqui as manchas da cristalização, mas conforme havia movimentação do nível do efluente, variação de temperatura climática durante o ano, voltava a vazar novamente, né, pontos de vazamento. Então, o pessoal terminava o serviço, dava o tratamento de concreto aparente, voltava a vazamento logo depois. Então, a construtora que fez a obra, ela não deixou de dar assistência, mas não conseguia dar uma estanqueidade para o reservatório. Na inspeção que a gente fez, nós verificamos, então, essas fissuras, né, com essa cristalização que acontecia, e internamente o sistema de impermeabilização degradado. Juntas de concretagem aberta, né, mal adensado, concreto mal adensado. Então, a gente percebia que a qualidade do concreto não era adequada. E o sistema de impermeabilização que foi aplicado também não estava adequado. Bom, passamos então a fazer uma pesquisa do histórico, do que tinha, como é que tinha sido construída essa obra, para que essa situação estivesse acontecendo. Fomos verificar e tinha todo o histórico da obra, né, diários de obra, diários de concretagem, resistência do concreto, os traços do concreto, a forma, o aço que foi feito, as etapas de concretagens. Então, a gente foi verificar aí, nessa anamnese, que existiam alguns defeitos construtivos. Juntas de concretagens com segregação do próprio concreto. E passamos, então, a fazer um mapeamento dessa estrutura. Então, isso aqui é uma
dos mapas, não dá para apresentar o projeto todo, mas foram mapeadas todas as fissuras que foram encontradas. E juntas de concretagens, essas horizontais. Então, a partir daí, foi feito o ensaio de resistência à compressão, para comprovar com os ensaios, com os traços de concreto que foram feitos na obra. Foi feito uma série de ensaios de contaminação de sulfatos, né? Mapeamento das armaduras para verificar cobrimento, posicionamento delas, enfim. Foi feita toda uma investigação para ver se o concreto, se a estrutura que estava executada estava de acordo com o projeto. E a conclusão foi que não estava bem adequada. Foi feito depois desse levantamento de informação de campo, né, e de ensaios, estudos, né, de cálculo para verificar a deformação da estrutura das paredes externas, das paredes internas, o projeto original com a condição de como ela foi construída. Posição de armadura, enfim, taxa de armadura. E verificou-se, né, aqui foi feito também o estudo da carga na laje de fundo, no solo, e esse estudo foi feito, sim, com variação de carga, de variação de altura, variação de temperatura. Então, foram feitas várias simulações para ver e descobrir qual que era o comportamento da estrutura com essa condição de trabalho. E aqui foi mais ou menos a conclusão que se chegou. O cobrimento do aço, ele não estava adequado com a norma que foi calculada na época, que era 6118 de 2007. As armaduras horizontais, as verticais, interna e externa, elas são suficientes, eram suficientes para suportar a carga, porém, não estavam adequadamente dimensionadas para suportar o fissuramento. Então, não daria para ter uma estrutura daquela com aquela armadura por causa do fissuramento. As armaduras são suficientes no limite de aceitação, né? Mas aqui eu estou falando, não dá para aceitar por causa de fissuramento, né? As armaduras horizontais, elas são insuficientes para os esforços. Conclusão. Existia ali uma falha de projeto, tá? E aí, a solução que a gente chegou foi que teríamos que fazer, primeiro, um trabalho de reforço da estrutura, antes de fazer qualquer problema ou qualquer solução de impermeabilização. Os problemas encontrados principais foram de projeto e depois problemas de execução. Eu deixei grifado em vermelho ali, para a gente não precisar ficar lendo tudo, né? Os problemas encontrados nos projetos fornecidos, uma armadura menor do que aquela prevista ou necessária, né? E isso tudo, embora inadequado, não seria causa de ruína iminente da estrutura, mas de durabilidade dela ao longo do tempo, em função do nível de fissuração, né, que não era admissível. E, por isso tudo, realmente, a concessionária não conseguia a eficiência do tratamento do efluente, porque tinha que parar toda hora para fazer manutenção. Então, resumidamente, foi feito aqui um estudo de reforço da estrutura pelo lado externo. A viga de borda também, ela não tinha armadura suficiente para dar rigidez na parede. E uma das condições para se fazer esse retrofit era que o nível de água do reservatório pelo lado interno não podia baixar, o nível do efluente, né, não podia baixar de 1,5 m, porque existia já um equipamento colocado no fundo que não poderia ficar exposto ao sol, né, e nem sofrer nenhum tipo de ação da obra, ou não poderia ser desmontado por causa do custo. Solução: fazer o reforço da estrutura pelo lado externo, criar uma mísula de reforço no fundo, porque a junta de concretagem do fundo da parede com a laje tinha muito problema, né,
e fazer a proteção externa do tanque, né, do reservatório. Eram 4 reservatórios, os 4 têm o mesmo problema. Feito isso, a gente ali deixei do lado o reforço de externo com concreto aditivado com cristalizante, proteção, a aplicação de resinas de poliuretano na parte acima do nível do efluente, para proteção da estrutura contra a ação de intemperismo, CO2, impermeabilização interna com cristalizante em forma de pintura, né, e a aplicação de pintura de proteção externa com membrana acrílica. Então, tudo isso foi desenvolvido e foi detalhado todo o sistema de reforço, de tratamento da estrutura e depois de impermeabilização. Nesse ponto, antes do trabalho de reforço externo com proteção, a gente fez um tratamento de todas as fissuras, ou projetou um tratamento de todas as fissuras com sistema de injeção de gel de poliuretano, para que ela fosse colmatada e protegesse a armadura do processo de corrosão. Todos os pontos de instalação de equipamentos, eles não poderiam ser retirados em função de que eles não podiam desmontar o equipamento. Então, nós fizemos detalhe de fixação de todos os pontos, como fazer com selante, com membrana de poliuretano no entorno, como arrematar a membrana de poliuretano no concreto para não ter delaminação, como tratar as fissuras, né, que estão na parede antes de aplicar o sistema de revestimento. Então, foi feito todo um trabalho de detalhamento de cada ponto crítico, passagem de tubulação, para que o sistema de impermeabilização fosse aplicado após o trabalho de recuperação. Foi projetado vida útil, né, desses sistemas para 50 anos para a estrutura de concreto, que foi feito o reforço, né, para a parte de reforço, 10 anos para o sistema de cristalização, 18 anos para a pintura de poliuretano de proteção, né, e de 12 anos para a membrana acrílica de proteção da parede externa, das paredes externas. E foi passado para o cliente um plano de manutenção para que ele fizesse isso ao decorrer, depois de recebida a obra, para que ele conseguisse ter esse plano de vida útil, esse projeto de vida útil atendido. Isso nós usamos o procedimento de determinação de vida útil do IB, né? Fizemos aqui todo um fluxograma de execução da obra na época, né, onde a gente colocou todas as etapas, né, para que fossem executadas item a item, na sua ordem, para que não tivesse retrabalho ou trabalho executado de forma incorreta, né. Então, desde de realizar a limpeza do substrato, realizar todo o tratamento de trincas e fissuras, com injeção de poliuretano, fazer o trabalho de reforço das paredes externas, limpeza da parte externa, realizar o tratamento das áreas internas, sistemas de proteção das áreas internas e externas, dos reatores, né, e depois realizar testes de estanqueidade, selamento de eventual vazamento que porventura ocorresse, e não ocorreu, né, e sistemas de impermeabilização das áreas externas. Fizemos também um estudo de desembolso da obra, de valores que iriam ser aplicados na etapa da obra, que ela estava planejada para 12 meses, e com isso o cliente acabou contratando a obra, né, e a execução foi feita. Então, aqui o início do trabalho, onde começou a tirar toda a camada de cobrimento do concreto, até a expor a armadura. O corte era feito com um disco de corte na vertical, depois com um marteletezinho com talhadeira foi feito tirando as partes do concreto que estavam comprometidas, né? Aqui vocês notam que tem uma mancha de umidade, né, que a gente não pôde esvaziar o reservatório abaixo de 1,5 m de altura. Entrou-se com sistema de injeção, né, e
colocando os pinos de ancoragem para a malha de reforço que ia ser colocada, com adesivo epóxi. Foi fixada a tela, né, de reforço, com os cabos de proteção que passavam na horizontal. Então, ficou aí toda a estrutura colocada, a tela nova colocada. E foi feito o concreto projetado com a cristalizante. Tem os cabos de proteção, então foi feito isso e foi feito logo em seguida a cura. Então foi feita a recomposição. Notem que tem aqui a parte de baixo que foi feita a mísula, né? E depois a cura. Então a mísula foi feita aqui como reforço da parte de baixo. Foi feito o reforço da viga de borda e depois o concreto projetado. Feito isso daí, começou a aplicação da membrana de poliuretano de proteção da parte externa, para não ter problemas aí de agressão química por carbonatação, enfim, degradação do concreto por intemperismo. Então, é uma das fotos da obra sendo executada. Na parte interna, foi feito todo o lixamento, né? E lá não podia esvaziar água, então o pessoal trabalhou com equipamento pendurado nas paredes, né? E fazendo o trabalho de lixamento, selamento de trincas, tratamento de fissuras e aplicação dos sistemas de impermeabilização. Tem mais uma vista. Uma condição de obra um pouco difícil de fazer, né? E a parte de baixo, submersa, foi aplicado cristalização por pintura, e na parte superior, depois, pintura de membrana de poliuretano. Tem mais uma vista aí de uma das etapas da obra. Praticamente a obra finalizada, né? Ela foi finalizada em 2019, e entrou em operação, e até agora a gente não teve reclamação, porque está funcionando direitinho. Então, mais uma vista da obra. Essa obra é em Joinville, tá? E aqui as empresas que foram envolvidas, né? O cliente é a CAGE, a obra da ET Jarivatuba, o projeto foi nosso, da Petra Consultoria, o projeto de impermeabilização, patologia e terapia, né? O projeto de impermeabilização e proteção nosso também. A reabilitação estrutural, trabalhamos em conjunto com a Favale. A execução da obra foi da Bodoquena. Os materiais foram da Viapol. O planejamento e a coordenação foi da Petra. E a obra foi feita executada de 2019 a 2022. Era isso, rapidamente, que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a oportunidade e estou à disposição.